temos pontos bastante importantes na Bíblia toda para que a gente tenha um caminhar cristão sadio e um caminhar geral, de maneira sadia. E pensando nessas coisas, o livro de Gálatas, capítulo 5, ele nos traz bastante lições a respeito disso, né? No começo do livro de Gálatas, a partir do versículo 1, Paulo está ensinando os seus ouvintes a respeito de uma determinada liberdade. Ele fala que foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas a partir daí, Paulo quer que aqueles ouvintes dele tenham um determinado entendimento sobre essa liberdade. Quando Paulo fala isso para eles, ele não está falando para eles que agora eles são livres para fazer o que bem entendem, porque foi para a liberdade que Cristo os chamou. Ele faz-se entender que essa liberdade em Cristo não nos dá direito a continuar pecando. Tanto que quando a gente imagina o texto que diz que quando nós pecamos, nós expomos Cristo novamente ao vitupério ou à vergonha, né? Isso nos faz entender que a liberdade que Paulo está falando para nós não diz respeito a estarmos livres de qualquer coisa. Essa liberdade que Gálatas, no capítulo 5, do versículo 1 para frente, está falando, é uma liberdade para adorá-lo, é uma liberdade para... Nós somos livres nele. Agora imagine o detentor da santidade, o detentor da pureza, o detentor da bondade, permitir que você seja livre nele e nós não entendemos que essa liberdade não diz respeito a pecar mais. Então eu não sou livre para pecar mais. Eu não sou livre para cometer erros tão banais, erros tão que agridem a santidade de Cristo. Eu não sou livre mais para isso, porque quando eu não estava em Cristo, essas coisas para mim eram naturais. Quando nós não entendemos o estar em Cristo, para nós é normal até levar uma caneta embora para casa. É normal para nós, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que nós entendemos quem nós somos em Cristo e entendemos a liberdade pela qual Ele nos chamou, até isso para nós é algo que nos incomoda, né? Às vezes eu falo para Josi assim, vim com isso aqui no meu bolso para casa. E aquilo me incomoda. Uma pequena coisinha que às vezes no trabalho eu esqueço dentro do bolso e acabo vindo para casa com aquilo me incomoda. Por quê? Porque eu entendi a liberdade pela qual Cristo me chamou. Essa liberdade é para viver nele, e esse viver nele é procurar viver como ele viveu. A palavra ela em todo o tempo, desde Gênesis até Apocalipse, elas apontam para Cristo e para suas atitudes, apontam para Cristo e para suas ações. Então, se nós não formos semelhantes a Cristo, e entendendo que semelhante não é igual, semelhante é buscar fazer as coisas as quais aquela pessoa faz, isso é ser semelhante. Então, se eu não busco fazer as mesmas coisas que Cristo fazia, se eu não busco melhorar as minhas ações ao ponto de que o meu foco, o meu almejo, o meu alvo, o meu objetivo seja caminhar como Cristo caminhou, eu não posso ser considerado cristão. Eu não posso entender que eu já fui gerado como cristão. Então eu tenho que ter esses almejos no meu coração. Não cabe para um cristão não caminhar
como Cristo caminha, porque aí ele não pode ser chamado de cristão, né? Não cabe para o budista não caminhar como o seu mestre lá do passado caminhou, porque ele não pode ser chamado de budista. É falso. Ele é fake, ele não se parece. Por que no livro de Atos, em uma única passagem, os que seguiam Cristo foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam. A mensagem de Cristo já havia passado por aquelas cercanias e eles já tinham ouvido falar dessa doutrina do Evangelho. E em uma determinada ocasião, os seguidores de Cristo passaram por aquelas localidades e os moradores dali os identificaram como cristãos. Por quê? Porque se pareciam com Cristo. Porque faziam as coisas que Cristo fazia. Porque caminhavam como Cristo caminhava, porque eles tinham as ações que Cristo tinha. Era fácil de identificar um cristão nas passagens que nós vemos no livro de Atos. Era fácil. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Agora nós precisamos, na nossa época e no nosso tempo, agora olhar para dentro de nós e pensar, será que eu pareço com Cristo? Será que as minhas atitudes, quando as pessoas as percebem, será que parecem-se com as atitudes de Cristo? Será que as pessoas podem olhar para mim e ver Cristo em mim, né? Como aquela música que diz Cristo vive em mim, que foi copiado do que a palavra diz, do que Paulo fala, né? Não, eis que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que nós entendemos essas questões? Será que eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim, ou ainda não, porque eu ainda permaneço pecando? Eu ainda permaneço lado a lado, caminhando com o pecado, ou seja, praticando o pecado. No livro de Gálatas, Paulo nos faz entender que o pecado jamais vai nos abandonar. Ele sempre vai estar dentro de nós por causa da nossa natureza. O pecado jamais vai te abandonar. Não adianta você imaginar que às vezes você olha para aqueles homens, né, que parecem ser santos, super santos, e o falar deles é tão doce, né? Ouvir eles é muito bom, e daí a gente fica imaginando, nossa, esse cara não peca. Esse cara, os pensamentos dele são puríssimos, as coisas que ele pensa, os desejos dele são maravilhosos, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando Paulo diz que o pecado habitava nele, não queria dizer que ele praticava o pecado, mas queria dizer que constantemente essa herança de Adão estava o espinhando, estava tentando fazer com que ele botasse em prática a influência que esse pecado exercia nele. Então, em nós, entendendo que a nossa natureza é pecaminosa, o pecado vai estar constantemente tentando nos seduzir, sabe? Desde as pequenas até as maiores coisas, ele vai estar tentando nos seduzir, em todo o tempo. Talvez ele já não consiga mais te atingir com grandes coisas, com coisas absurdas, mas ele é sagaz e ele vai tentar te seduzir nas pequenas coisas. Talvez você não tropece mais, não bata mais a cara em uma pedra grande no seu caminho. Mas muitas vezes esse caminho é turvo e há pedras pequenas que você pode, se deixando seduzir pelo pecado, tropeçar nelas. O Paulo, ele falava que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele desejava não fazer, quando ele menos esperava, ele estava fazendo. Nós não somos assim? Fala a verdade, você não é assim? Você sabe que você tem que fazer o bem, mas você não faz.
Nós sabemos que temos que nos afastar do mal, mas quando a gente percebe, a gente já cometeu o mal. Cometemos o mal contra os nossos irmãos, cometemos o mal contra o nosso próximo, falamos mal, criticamos, nos irritamos, ficamos irados, bravos, magoados, entristecidos. Isso a gente não percebe, por causa da natureza do pecado que habita em nós. Agora, o que Paulo estava ensinando com isso? Que nós deveríamos viver e andar em espírito, para que a carne, a natureza da carne não prevalecesse sobre nós. O que é a natureza da carne? É o pecado. A carne, o físico, esse corpo físico que nós temos, o ser humano tem, ele é propenso a pecar. Ele está como que designado a pecar. E ele precisa ser controlado. Mas qual é a maneira de controlar a carne? Qual é a maneira de evitar com que a carne domine o nosso ser? Né? Alguns entendem que somos corpo e alma, alguns entendem que somos corpo, alma e espírito. Nós entendemos que somos corpo, alma e espírito. Entendendo isso, nós percebemos que há uma dessas partes que conflita contra Deus, e essa parte é a carne. É a carne que não quer levantar de manhã. É a carne que não quer orar. É a carne que não quer ir para a igreja e ter comunhão com os irmãos. Por quê? Porque o desejo dela é pecar. O desejo da carne é contra o Senhor. O desejo da carne é contra Deus. Então, no mesmo livro de Gálatas, antes do texto que nós vamos ler, ele fala que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Essa é uma luta interior, é uma luta nossa, no nosso interior. Agora, por que ele fala assim, andar em espírito e não satisfazer, para não satisfazer e não satisfaça o desejo da carne? O que ele quis dizer? Ele está falando para que eu ande no meu espírito. Será que foi isso que ele quis dizer? Será que a gente entende dessa maneira? Ou será que ele fala assim, andai por meio, por intermédio, pela ordem, pelo comando do Espírito Santo de Deus? Aí você não vai satisfazer a vontade da carne. Você entende? Então, a gente precisa entender o que é esse andar em espírito. O que o Paulo estava querendo ensinar, o que ele queria dizer com esse andar em espírito. Ele não quis dizer assim, você tem que andar no teu espírito, porque daí você vai satisfazer. Você não vai satisfazer a vontade da tua carne. Não é isso que ele quis dizer. Porque nós, por nós mesmos, não chegamos a lugar nenhum. E uma coisa eu tenho para te dizer, que se não fosse o Senhor na sua vida, o que seria de você? Se não fosse a misericórdia dele estendida sobre você, o que seria de você? Se não fosse o livramento, se não fosse a intervenção divina na sua vida, o que seria de você? Será que nós somos capazes de desafiar a Deus e falar assim, Senhor, eu quero que você vire as costas para mim por um dia, porque eu quero viver por mim mesmo? Será que nós temos essa coragem, sabendo o nosso interior, o nosso espírito grita? Você sabe que dentro de você o teu espírito grita. O teu espírito clama, Abba, Pai. Então o que Paulo queria dizer com isso? Ande em espírito e não satisfaça os desejos da carne. Era para que esse ande em espírito, traduzido, buscado lá no mais próximo do grego, do hebraico, a gente nos faz entender que ele fala assim, andem sob o comando do Espírito Santo. Andem debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Aí vocês não vão satisfazer a vontade da carne. Não tem como.
Se nós andarmos debaixo do comando do Espírito Santo de Deus, tem como nós satisfazermos a vontade da carne? Ser sincero em entender isso, que não tem como, não dá. A palavra, por intermédio de Paulo ali, ela é clara e como fala em Hebreus 4:12, ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Ela entra para dividir alma e espírito, ela é eficaz para o objetivo que ela foi feita. Uma espada cortante de dois gumes, ela é eficaz para cumprir o objetivo, o propósito pela qual ela foi fabricada. A palavra de Deus, de igual forma, melhor, mais cortante. Então ela é eficaz. Então Paulo nos ensinando isso, ele fala assim a vocês, é simples. Não tem muito misticismo, não tem muita coisa para se pensar em alguns textos. Ele fala, é simples, vocês precisam viver debaixo do comando do Espírito Santo, aí vocês não vão fazer a vontade da carne. Mas só que viver debaixo do comando do Espírito Santo é uma tarefa aparentemente difícil, mas é simples. Então a gente tem que entender a diferença de simplicidade e facilidade. Ser simples não quer dizer fácil, mas também não é impossível. Então é possível você viver debaixo do comando do Espírito Santo. É possível, você precisa viver debaixo do comando do Espírito Santo. Vamos lá para o livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 13 em diante. A gente já falou um pouquinho a respeito do 1 ao 13, então vamos ler do 13 em diante. E uma das coisas mais interessantes que tem é você aprender a ler esse livro e tentar desvendar os maiores mistérios que ele nos propõe. Então no livro de Gálatas 5:13 está escrito assim, ó: Pois vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Somente não usem da liberdade como oportunidade para a carne. Ao invés disso, servi-vos uns aos outros pelo amor. Pois toda a lei se cumpre em uma só regra, que é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 15. Se, porém, vos mordeis e devorai-vos uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. 16. Mas eu vos digo, andai no Espírito e não executem o mau desejo da carne. 17. Pois a carne, ela deseja, ela luta, ela peleja contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, pois estes se opõem mutuamente, para que não façais o que quereis. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. As obras da carne, elas são evidentes, e elas são pecado sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúmes, iras, rivalidades egoístas, desavenças, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, das quais eu havia vos dito anteriormente, assim como eu também havia vos dito antes, que os que praticam tais coisas
não herdarão o reino de Deus. Aí no versículo 22, ele traz uma relação de coisas que nós podemos, segundo a Bíblia, chamar de fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as paixões e os maus desejos. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Não nos tornemos presunçosos, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Perceba que Paulo aqui no livro de Gálatas, ele está dando um ensinamento, ensinando aos seus ouvintes até a questão do comportamento relacional deles. A igreja da Galácia, ela estava tendo muito problema com isso, com as divisões, com as facções. Ela estava tendo muito problema com com esses pecados, com os problemas de relacionamento uns com os outros, né? Lembra lá do texto que a gente leu, que fala sobre Síntique e Evódia, as duas mulheres que estavam se desentendendo, e Paulo também teve que enviar uma carta para lá, dizendo para que elas parassem com aquilo, que tinham coisas mais importantes para se fazer, que estar discutindo coisas bobas e assuntos banais. Então ele traz esse ensino para nós, e a gente percebe que esse mesmo andar em espírito diz respeito à lição que ele nos traz em Gálatas 5:22. Um texto que nós já temos decorado, né? Nós já sabemos onde fala sobre o fruto do Espírito. Então, o que acontece? Ele nos traz essa lição, ele nos faz entender que há uma maneira de não satisfazer a vontade da carne. Há uma maneira de andarmos, como ele diz aqui no texto, em espírito ou sob o comando do Espírito, e uma coisa sana a outra. Como que eu faço para não satisfazer a vontade da carne? Andar debaixo do comando do Espírito Santo. No livro de Atos, no capítulo 2, no capítulo 1, quando Cristo ele é assunto ao céu, ele sobe, ele deixa os seus discípulos, ele fala assim: eu vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Então, nós entendemos que o Espírito Santo ficou para nos consolar, para nos guiar e para nos fazer entender que temos que andar debaixo do comando dele. Porque andando debaixo do comando dele, como Paulo fala aqui, nós não vamos satisfazer a vontade da carne. Andando debaixo do comando do Espírito Santo, nós não vamos trair as nossas esposas. Andando debaixo do Espírito Santo, nós não vamos cometer pequenos delitos. Andando debaixo do comando do Espírito Santo, nós não vamos usar drogas. Andando debaixo do comando do Espírito Santo, nós não vamos ver pornografia. Andando debaixo do comando do Espírito Santo, nós não vamos cometer pecados sexuais. Andando debaixo do Espírito Santo, nós não vamos mentir, nós não vamos roubar, nós não vamos difamar o nosso irmão. Ou seja, o que Cristo disse ali é que nós vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, eu vou além, seguindo o que Cristo fala no livro de João, capítulo 15, que um novo mandamento vos dou: amem ao próximo de vocês como eu amo a vocês. Você entende? Um novo mandamento é estabelecido quando Cristo está falando isso no livro de João, capítulo 15. Porque é provável que ele tenha percebido que nem amar ao próximo como a nós mesmos nós conseguimos. Por que nós não conseguimos? Porque o pecado que habita em nós e muitas vezes é efetivado em nós, nos leva a caminhar a passos largos para o inferno. Então, o que acontece
quando eu penso na lei e nesse mandamento, amai-vos uns aos outros como a si mesmos, eu não consigo entender isso, porque eu não me amo. E o se amar, nós precisamos entender também que esse amor que a Bíblia fala não é esse amor terrenal que nós entendemos. Não é esse amor. Porque às vezes a gente fica pensando e contendendo e contrariando uma mensagem falando assim, não, eu me amo. Isso não é verdade, eu me amo porque eu me cuido. As mulheres podem pensar, não, eu me maquio, eu me mantenho bonita, eu quero me cuidar, então eu me amo. Isso quer dizer que eu me amo. Não, isso quer dizer que você é vaidosa. Não quer dizer que você se ama. Porque se você se amasse, você andaria em espírito e não satisfaria a vontade da carne. Simples você entender se você se ama. Se você se amasse, você não exporia o teu corpo ao pecado. E de maneira que, se continuar assim, levaria o seu corpo para o inferno. Faz sentido agora você entender se você se ama ou não se ama? Uma pessoa que se ama, ela não cruza o sinal vermelho de uma autoestrada a 130, 140 km por hora. Aliás, nem a 80, 60. Porque ela sabe que ela vai morrer ali. Com relação à nossa vida espiritual é mais intenso ainda, porque nós precisamos entender, será que eu me amo? Será que realmente eu me amo? Será que eu ando segundo o Espírito, o comando dele, debaixo do comando dele? Ou será que não? Eu estou pecando e deliberadamente. Né? Deliberadamente. E às vezes eu imagino que a gente pensa que se ama porque nós já não comete mais pecadão, né? A gente já não comete mais aqueles pecados absurdos. Eu sou uma boa mulher, eu sou um bom homem, eu faço bem para as pessoas, então é provável que eu esteja andando debaixo do Espírito. Mas não, isso até os fariseus faziam, né? Isso até o ímpio faz, andar dessa maneira. Então, assim é se amar? Não. O conselho que Paulo estava dando ali e o que Cristo dá é: se eu me amo, eu ando em espírito. Se eu me amo, eu não satisfaço a vontade da carne. E só assim eu vou poder amar o meu próximo, se eu me amar. E esse se amar vai além. É como Cristo nos amou. Por que ele dá o seu padrão? Porque ele percebe que o padrão da lei não funcionou. A lei não funcionou. A lei não serviu. A lei não servia, ela não deu certo, ela não conseguiu alcançar o propósito, a não ser em Cristo. Aí Cristo vem e cumpre a lei. Só Ele pôde cumprir. E para que Ele cumpre? Para que, de alguma maneira, a salvação chegasse até nós. De alguma maneira, a salvação chegasse até você. Então, esse andar em espírito e não satisfazer a vontade da carne diz respeito a você olhar para Gálatas 5, no versículo 22, e começar a analisar: será que eu pratico essas obras? Será que eu pratico isso que está escrito ali? Será que eu vou ser, como a gente falou no começo, será que eu vou ser identificado pelas pessoas que me veem como um cristão, como aquele que serve a Cristo, como aquele que se parece com Cristo? Será que eu vou ser identificado assim quando alguém me vê? Quando alguém vê as minhas atitudes, quando alguém vê o que eu faço, quando alguém vê o que eu falo, quando alguém vê as palavras que saem da minha boca, será que Cristo emana de cada palavra que sai da sua boca? Talvez você pense assim, mas isso é muito radical. A palavra é radical, está escrito aqui, não funciona de outra maneira. Não tem outro jeito de servir a Deus. Não tem um jeito fácil. Não tem um jeito light, não tem um jeito, sabe?
Não tem outra maneira de você ver a Cristo que não seja uma maneira radical. E é importante que você entenda que radical é diferente de extremo. Nós não somos extremistas, nós somos radicais. Por que radicais? Porque a palavra radical diz respeito à raiz. O que é radical? É o que vem da raiz. A nossa raiz é a raiz de Davi. A nossa raiz é Cristo. Então, em Cristo nós somos radicais, porque nós queremos, de maneira radical, cumprir o que a palavra dele diz. É difícil? Muito difícil. Muito difícil. É para qualquer um? Não é para qualquer um. Para quem é? É para os eleitos, para os escolhidos. Aliás, ontem à noite a gente estava falando sobre isso, tentando entender essa questão. Mas é para um outro, né, momento. Mas é para os eleitos, para os escolhidos. Não é para qualquer um. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Dos 3 grupos que seguiam a Cristo, na caminhada dele, no final, só os discípulos continuam. Por quê? Porque só eles suportaram o discurso. O discurso de Cristo não era um discurso bom de se ouvir. Se consegue entender alguém hoje caminhando na Terra, nesse tempo, e você ouve falar que um homem anda por aí fazendo coisas, fazendo milagres e falando sobre um tema muito importante, dizendo que ele vai libertar o povo, vai trazer o reino dele. Daí você fala assim, poxa, esse discurso é legal, preciso seguir ele porque eu quero ver o que ele fala. Muitos fizeram isso quando ouviram falar de Cristo, queriam segui-lo para ver o que ele falava. E eles perceberam com o caminhar da carruagem ali, andando com Cristo, que os milagres pararam de acontecer, foram diminuindo. Por quê? Porque não era isso. Não era esse o objetivo de Cristo. Não era fazer milagre. Ele fez porque foi necessário. Porque ele era Deus Todo-Poderoso. Então o que acontece? Eles pararam. Muitos pararam. Por quê? Porque não é fácil você, em um momento da caminhada, em que você está seguindo ele chegar e falar para você assim, simples. Sabe como que você faz para continuar me seguindo? Você nega a si mesmo. Você tem que negar a si mesmo, é a si mesmo, é todo você nega. Negar a si mesmo não é radical? Super radical. Aí ele fala assim também, se alguém te assaltar na rua e te pedir o celular, dá a carteira também. Se é arriscado a gente bater no bandido, né? Se a gente entende que é meio forte, que luta alguma coisa, que não sei o que, é arriscado a gente pegar, tomar a arma do bandido e bater nele, né? Foi isso que Jesus falou, assim, pega lá, se o cara vier te assaltar, toma a arma dele, dá um cacete nele e bota pra correr. Era esse que eles estavam esperando, alguém que falasse isso pra eles. Aí ele fala assim, mas se alguém vem debater com você, discutir com você, e o negócio esquentar, e esse alguém der um tapa na sua cara, quebra ele no pau. É isso que Jesus falou? Ele fala assim, se alguém te der numa face, ofereça a outra. E não era uma alusão que ele estava dizendo. Ele não estava falando assim, isso é uma ilustração, tá? Que hoje é o evangelho da hipergraça, ele ensina isso. Não, essas eram coisas ilustrativas, né? Não era isso que Cristo queria dizer. Sim, era isso que ele queria dizer, literalmente. Se alguém te bater, por quê? E como que a gente entende que era isso que Cristo queria dizer? Olha para o perfil dele, olha para a biografia dele. O que ele fez quando o prenderam? Quando prenderam Jesus, eles pegaram ele, né? Jesus pegou a espada e cortou a orelha do soldado, não foi assim?
Foi assim ou não? Não foi assim. Não foi Jesus que fez isso. Foi um dos seus discípulos que ainda não estava tratado. O que Jesus faz? Ele não reage, ele se entrega e ele fala assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ninguém pode tirar a minha vida. Se eu não quiser, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Aí a gente percebe ele indo para os açoites e a gente vê Cristo chorando, dizendo: não me bata, não faça isso comigo, eu não mereço, eu sou o Cristo. Reivindicando os seus direitos, você vê Cristo fazendo isso? Não. Por quê? Porque era esse modelo que ele queria que fosse seguido. Um modelo de humildade, um modelo que considera o seu semelhante sempre maior que você. Um modelo que lava os pés daqueles que são menores. Um modelo que ama a ponto de dar a sua própria vida por esse amor. A ponto de salvar entregando-se. É por isso que nós o seguimos. Não tem como não dar a nossa vida para quem deu a sua vida por nós. Então esse é o convite de Cristo para nós. Dê a sua vida para Ele, porque Ele deu a dele para você. Entende esse câmbio? Dê a sua vida para Cristo, porque Ele deu a sua vida para você, para que você vivesse em abundância, para que você vivesse a liberdade para a qual Ele te chamou. E por meio desse Espírito e por meio desse amor que a gente apresentou agora, esse amor tão grande, esse Cristo tão tremendo, por meio desse amor Ele nos entrega o seu Espírito, Ele nos deixa para nos consolar. E Paulo, ali para os Gálatas, fala a respeito dele, de como andar debaixo desse Espírito, como andar sob o comando do Espírito Santo de Deus. Aí ele explica no 19 as características que existem em uma pessoa que não anda segundo o comando do Espírito Santo. E essas características são pecado sexual, impureza, devassidão. No 19 fala isso: pecado sexual, impureza e devassidão. A gente imagina que pecado sexual é praticar sexo com quem não é o nosso cônjuge. Mas não é só isso, é pensar nisso. É pensar nisso. Quando no versículo 1 está isolado essas questões, pecado sexual, impureza e devassidão, nos faz entender que uma coisa está ligada à outra. O pecado sexual está ligado à impureza e ligado à devassidão. Às vezes nós imaginamos assim: mas eu não traio a minha esposa, mas eu vejo pornografia. Eu não traio o meu marido, mas eu penso em outros homens. Mas isso não é pecado. É pecado. Por que é pecado? Porque o próprio Cristo fala. Lembra que no Antigo Testamento ele está falando aos seus discípulos, na lei, quando alguém era pego em adultério, ou seja, traindo o seu cônjuge, ele teria que ser pego. Quando ele era pego em adultério, ou seja, no flagrante do adultério, ele teria que ser pego e ser apedrejado até a morte. Esse era a pena para quem fosse pego nesse pecado. Aí ele fala assim: agora, na nova aliança, se tão somente você pensar, você já adulterou. Isso diz respeito à impureza dos nossos pensamentos e à devassidão. Então, mais outras características que nos ensinam se nós estamos andando sob o comando do Espírito Santo ou não. Idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes,
rivalidades egoístas, desavenças e facções. Então, seguindo a ideia do versículo 20, nós percebemos que idolatria. E quando a gente percebe o escritor escrevendo um determinado assunto para um determinado local e para um determinado povo, a lógica da exegese, a lógica da hermenêutica, ou seja, da interpretação do texto e do contexto literário, nos faz entender que aquelas pessoas pelas quais ele estava falando, com quem ele estava falando, tinham problemas com aquele determinado assunto que ele estava expondo. Então isso nos faz entender que os Gálatas tinham problema com feitiçaria, tinham problema com idolatria, tinham problemas com inimizade, com brigas, com ciúmes, com iras, rivalidades egoístas, desavenças e facções. E perceba que na mensagem de Paulo, ele traz o problema primeiro. Ele traz uma lição, ele vem falando da liberdade desde o capítulo 1, do versículo 1 até o 19. No 19 ele traz o problema. Olha, vocês precisam entender. Gálatas, não são vocês, tá bom? Os Gálatas, Paulo falando para os Gálatas. Vocês precisam entender que vocês têm problemas com essas coisas. Nós não. Vocês precisam entender que vocês têm problemas com essas coisas. Então vocês precisam abandoná-las, porque é sinal de que vocês não estão debaixo do comando do Espírito Santo. Então, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, eles tinham inimizades entre eles. Você consegue conceber isso? Que um cristão que segue a Cristo tem inimizade com o seu irmão em Cristo? Vocês conseguem perceber isso? Consegue conceber, aceitar que existam brigas, ciúmes, e uma coisa gerando outra, porque você vê aqui nessa lista idolatria e feitiçaria encabeçando o versículo e depois falando sobre inimizades, e inimizades trazem brigas e trazem ciúmes, e isso também gera ira, e a ira é por causa de rivalidades egoístas, isso também causa desavença, e no final existem as facções. Sabe o que são facções? São grupos isolados, são panelinhas. Eu tenho mais... como que fala? Afinidade com o André. Então eu vou andar com o André. Eu não tenho tanta afinidade com o Luiz. Não. Ele é chique demais pra mim, então tenho mais afinidade com o André. Ou tenho mais afinidade com a Nayara, que é mais simples, né? Então é mais fácil de se relacionar, né? Sabe, eles estavam assim, eles montaram facções dentro da igreja, divisões, grupos. E quando fala facções, a gente entende o sentido literal da palavra facção. Sabe as facções que brigam entre si, que lutam entre si? Sabe as facções de traficantes que se matam por causa de uma praça para vender a droga? Sabe as facções de times de futebol que se matam por causa do time? E às vezes facções divididas no mesmo time. Torcidas que são rivais dentro do mesmo time. E ali é como se tivessem duas torcidas num time só. E elas queriam, uma quer mostrar para as pessoas que ela é melhor que a outra, que ela faz mais coisas, que os foguetes dela são mais coloridos que o da outra facção. Mas isso conosco não acontece, nem em pensamento. Seguindo, nós vemos no 21, invejas, bebedices, orgias e
coisas semelhantes a essas, das quais eu vos digo anteriormente. Eu vos tenho dito anteriormente. Havia-vos dito anteriormente. Assim como eu também havia vos dito antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Ele fala assim que é os que praticam todas essas coisas? Não. Quando ele fala os que praticam tais coisas, ele está falando assim, se você pratica uma dessas coisas, você não vai entrar no reino dos céus. Se nós praticamos uma dessas coisas, nós não vamos entrar no reino dos céus. Eu acho que esse é um tempo de despertamento para nós, é um tempo de amadurecimento para a sua vida, é um tempo de despertamento para você. Você precisa se despertar para isso. Você precisa entender que no livro de Gálatas, capítulo 5, não tem só o versículo 22 em diante, que é bonitinho. São coisas tão legais, são coisas, né, tão graciosas. Não! Você tem que começar no 1 e parar no 19 e prestar atenção no que está escrito no 19, do 19 ao 21, que são coisas terríveis, as quais nós praticamos. Então, se você pratica uma dessas coisas, você não entra no reino dos céus. Não cabe, não tem lugar para nós, para aqueles que praticam algumas dessas coisas no reino dos céus. Não dá para entrar lá, não cabe, não concebe, não tem como, não combina. Pecado não combina com o céu. Aliás, pecado vai combinar com o inferno. Quando Paulo está dizendo assim, que aqueles que tais obras praticam não entrarão no reino dos céus, ele está dizendo para você, você vai para o inferno se você pratica essas obras. Agora você pensa assim, o que ele está querendo dizer com pratica? É frequente, é recorrente na sua vida essas obras. Você está em todo o tempo praticando elas. Você não tem mais vergonha na cara. Você já não se arrepende mais. Então você está na prática dessas obras. Você sente inveja constantemente. Você está na prática. Imagine isso, né? Ele traz lá no começo a questão da imoralidade sexual, que para nós, né? Às vezes é algo tão de pensar, é tão atormentador, mas daí lá embaixo a gente vê ele falando de inveja. Então, o mesmo que pode em um determinado momento estar na prática da imoralidade sexual e não vai entrar no reino dos céus, pode ser o mesmo que está na prática da inveja e também não vai herdar o reino dos céus. E a inveja, às vezes, ela nos pega nas pequenas coisas. Você vê alguém comprar uma coisa, você vai lá e quer comprar também. A inveja, ela de certa forma, ela nos massageia, porque ela nos faz não desejar estar por baixo de ninguém. E ela anula o que Cristo diz quando ele fala assim, considere-se você sempre menor que o seu próximo. Então, da mesma forma que o imoral ele não vai entrar no reino dos céus, o invejoso também não vai. Aquele que pratica bebedice também não vai. Se você pratica esse tipo de coisa, você precisa se arrepender. E a gente precisa ser claro e voltar a falar sobre isso e nos fazer entender que a palavra ela não fala que beber é pecado, ela fala que fica bêbado. Bebedice é pecado, você envergonha, porque ele envergonha os que estão à sua volta. Mas se você não sabe nem se controlar nisso, não passa nem perto de uma bebida. Nem perto. Se você toma uma taça de vinho e você quer tomar mais uma, e você quer tomar mais outra, e daí você fala, não, eu tenho controle, eu sou forte.
né? Eu tenho 100 quilos, eu suporto bastante. O nível etílico para mim tem que ser bem alto para me deixar tonto, então eu suporto. E você toma mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma, não vai entrar no reino dos céus. Não vai, não se iluda. Vai vendo aí em qual coisa aí você se identifica. Depois a gente vai passar um remedinho, tá bom? Dos 3 primeiros a gente já falou, né? Idolatria. Será que nós somos idólatras? Porque se nós formos, nós não vamos entrar no reino dos céus também. O que é idolatria? É colocar qualquer coisa ou pessoa acima de Deus, à frente de Deus, antes de Deus. Você põe coisas ou pessoas antes de Deus, acima de Deus, à frente de Deus. Nós somos idólatras se praticamos as coisas dessa maneira. Se a sua esposa for tudo para você, e você conhece seu coração e sabe se ela é tudo e se ela está também à frente de Deus, acima, é idolatria. Se o seu marido for tudo para você, às vezes a Josi fala para mim assim, você é tudo para mim. Mas você sabe o que eu quero te dizer, não é assim, é só para te agradar. Não vá se achando, porque Jesus é primeiro na minha vida. Então, existem pessoas que os seus carros se tornam um objeto de idolatria. Por quê? Porque a pessoa nunca teve um carro. E daí ela vai para a igreja e Deus o abençoa e dá condições e ela compra um carro e ela consegue esse carro. E daí o carro é objeto de idolatria dela. Sabe por quê? Porque ela não vai mais ao culto, porque no domingo de manhã ela precisa lavar o carro, encerar ele, deixar ele bonito para sair à tarde pro passeio. Ele tem que estar impecável, ele tem que estar... Não que nós não tenhamos que cuidar das coisas que Deus nos deu, mas ele tem que estar impecável, ele não... E se alguém entra naquele carro, você já olha no pé para ver se está sujo, você sabe, se tiver lama, se estiver chovendo, você não vai buscar ninguém. Se alguém te pedir para você buscar alguém, estiver chovendo e o teu carro é objeto de idolatria, você não busca, não, ninguém vai entrar molhado no meu carro. Então coisas e pessoas podem trocar o lugar de Deus. Você pode tentar, não coloca, mas você pode tentar colocar no trono de Deus coisas ou pessoas. Brigas, né? Tem mulher briguenta, mas os homens são mais, né? Brigas. O trânsito, ele é um termômetro, né, para o cristão. Se alguém te fechar, você abençoa, né? Mostra o dedo para ele e fala, Deus te abençoe. Será que é assim que nós agimos? Será que nós abençoamos? Será que nós mantemos a calma? Será que nós mantemos o controle? Né? Será que nós pedimos perdão, desculpa? Ainda que com o coração fervendo, sabe? Deixando um dos frutos nos controlar, que é o domínio próprio, ainda com o coração fervendo, fala, desculpa. Tua carne falando, desce e arrebenta, e o teu espírito falando, não, levanta a mão e pede desculpa para ele. Ali você está vendo se você está debaixo do comando do Espírito ou se você está satisfazendo a vontade da sua carne. O que mais que nós vimos aqui? Brigas, né? Ciúmes, sentimos ciúmes das pessoas, sentimos ciúmes dos nossos amigos, nós não queremos que os nossos amigos se relacionem com outros porque nós temos medo que a conversa do outro seja mais legal que a nossa e a gente perca o amigo. Rivalidades entre os irmãos, rivalidades egoístas, ou seja, eu penso em mim mesmo
Tem um ditado que fala: pense, logo existo, de um filósofo, né? Mas para nós aqui é: pense em mim mesmo e logo sou destruído. Vamos falar do remedinho? No 22, ele fala a respeito das coisas que nós devemos praticar como cristãos. Falando sério agora, não que eu não estava falando agora há pouco, me entenda. A coisa mais difícil que tem para um americano vir para o Brasil e entender o que nós estamos querendo dizer, né? Então, me entenda, não é que eu não quis dizer que agora há pouco eu não estava falando sério, eu estava. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra isso não há lei. A lei não opera em você se você está debaixo do comando do Espírito. Por quê? Porque quem está debaixo do comando do Espírito pratica, tem nele os frutos desse Espírito. Então, os frutos são nossos? Não, eles são do Espírito. Então, como que nós podemos pôr em prática esse fruto? Somente estando debaixo do comando do Espírito. A gente precisa entender isso. Porque se a gente não prestar atenção, a gente acha que o fruto é nosso. O fruto não é nosso, o fruto é do Espírito Santo. E a única maneira de fazer com que esse fruto ele frutifique em nós, ele seja demonstrado por nós, é estarmos debaixo do comando do Espírito Santo. Então, o que nos faz entender? Que precisa haver uma mudança radical na vida do crente. E essa mudança radical não diz respeito a exterior, porque mudança radical exterior era a especialidade dos fariseus. Se você olhasse para um fariseu, você veria nele os especialistas em mudança radical exterior. A roupa era impecável, as batas eram impecáveis, os vincos eram perfeitos. O palavreado era encantador, era sedutor, era carismático. Porém, no seu interior, o próprio Cristo disse que era fétido, que era podre e se parecia com um sepulcro. Uma coisa que é clara na tradição de Israel, uma das coisas diz respeito aos sepulcros. Os sepulcros, eles são brancos. E até hoje eles são brancos. Geralmente eles são de pedra, uma pedra branca. E a cidade também é branca. Não se pode construir nada de outra cor em Jerusalém que não seja branco. Isso é uma cultura deles. Mas com relação aos túmulos, eles eram brancos. E eles, no tempo de Jesus, eles eram feitos na rocha. Se cavava a rocha e se passava cal, que era a tinta que tinha para se pintar isso. Se passava o cal para deixar branco. E daí ele chama os fariseus de sepulcros caiados, ou seja, sepulcros pintados de cal. Vocês são branquinhos por fora, mas por dentro vocês são como o respectivo sepulcro caiado. Fedido, podre e a morte habita dentro. Então, não era isso que Cristo estava ensinando para os seus discípulos. Não era uma aparência, uma transformação radical exterior, e sim uma transformação interior, dentro de você. Porque é dentro de você que o Espírito Santo quer habitar. Porque a palavra dele diz assim que não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós e sente ciúme de vós, ele tem zelo de vocês.